Olá, a aula de hoje vai ser sobre interpretação de textos. Essa é a primeira matéria de português cobrada no edital de 2020 do EAN. A interpretação de texto é a análise de um texto em busca de identificar sua ideia principal, as argumentações, as ideias secundárias, entre outros elementos que permitem entender o texto lido. Assim, é muito importante que o leitor tenha um bom domínio da língua, que leia o texto com muita atenção, identifique as partes mais importantes, entenda qual o objetivo e a intenção do autor e, caso necessário, releia. Essa é uma parte fundamental desse e de outros concursos. Então, a minha sugestão é que você dê muita atenção a essa matéria, lendo muitos textos e fazendo perguntas sobre o texto lido. Para você entender um pouco mais, eu vou fazer uma breve explicação sobre os tipos de textos. O texto verbal é aquele estruturado a partir das palavras. Já o texto não verbal é produzido com elementos visuais, como as imagens e desenhos, ou sonoros, como as músicas e sons. E o texto misto é aquele composto por elementos como palavras escritas, imagens, sons e movimentos. Então, para contextualizar essa aula, eu selecionei duas questões do Enem. Agora, dá um pause nesse vídeo e lê o texto. Assim que você terminar, eu vou ler a questão e explicar a resposta. Então vamos lá. Questão 108. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que: alternativa A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Essa resposta está certa, porque, em relação à alimentação nutricional desequilibrada, ele diz, desde a primeira linha do primeiro parágrafo até a quarta, o seguinte: a oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. E sobre a falta de atividade física, ele diz, no segundo parágrafo: outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participaram do programa não praticavam nenhum esporte. Então, essa alternativa é a correta. Mas eu vou ler as outras para mostrar por que elas estão erradas. Alternativa B. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos, combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Essa tá errada porque ele não falou da falta de atividade física, que é um dos fatores para as condições de saúde dos adolescentes. Alternativa C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Na verdade, é o contrário. Ele diz, no final do primeiro parágrafo, o seguinte: pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar. Então, essa resposta também está errada. Alternativa D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Essa alternativa também está errada porque ele não falou da falta de atividade física, que também contribui para as condições de saúde apresentadas no texto. Alternativa E. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Essa também está errada, porque ele não fala sobre isso no texto. A próxima questão é a questão 37,
34 do Enem de 2017. Dá um pause nesse vídeo e lê esse texto. Assim que você terminar, eu vou ler a questão e explicar a resposta. Então vamos lá, questão 34. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de: alternativa A, as crianças frequentarem a escola regularmente. Essa alternativa está errada, porque ele não fala sobre isso no cartaz. Esse não é o objetivo do cartaz. Alternativa B, a formação leitora começar na infância. Essa alternativa está correta. Por quê? Porque esse é o objetivo do cartaz, que é incentivar a criança a ler quando ele diz leia para uma criança, incentivando a formação leitora a começar desde a infância, que é o que está escrito na alternativa B, que está correta. Alternativa C, a alfabetização acontecer na idade certa. Está errado porque ele não fala sobre alfabetização no texto. Alternativa D. E a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Essa alternativa também está errada porque esse não é o objetivo do cartaz. Alternativa E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Também está errado porque ele não fala sobre isso no cartaz. E nem é o objetivo do cartaz. Alternativa E. Então ela está errada. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.